superar o perfeccionismo e parar de achar suas criações um lixo? Ai, minha criação é um lixo. Cara, isso aqui tá tudo errado, vou refazer. Eu sou um absoluto fracasso. Eu definitivamente não sou criativa. Não vou postar agora, vou postar depois, porque eu acho que dá pra melhorar algumas coisinhas. Talvez seja isso que você afirma pra você todos os dias. Isso acontece porque a maior parte das vezes você não sabe como é o seu estilo de criação. Inclusive, essas eram afirmações muito comuns na época que eu fazia a faculdade. Uma das minhas épocas pior, assim, em relação à criatividade foi real nessa fase que eu tava quase me formando, eu diria. Eu sou formada em publicidade e marketing, se você não sabe, a gente trabalha em um mercado muito competitivo e você deve conhecer mais sobre as histórias, sobre os estereótipos aí das agências de criação. Inclusive, o sonho de qualquer pessoa da minha sala era ganhar o famoso Leão, que era um prêmio de Cannes, um festival de cinema e inovação. Eu era, assim, uma aluna estudiosa e eu tirava boas notas na faculdade, mas eu vivia numa sensação constante de não me achar boa o suficiente. Eu tinha muita ansiedade sobre o meu processo criativo. Eu me sentia inferior às colegas de trabalho e eu achava que eu não seria boa em nenhuma área de criação porque eu achava que eu tinha que ser genial naquilo que eu criasse. Nesse vídeo eu vou te falar como hoje em dia eu trabalho com criatividade e criação de conteúdo na internet e como eu descobri minha forma favorita de criar. Oi, meu nome é Letícia, eu sou especialista em criação e comunicação. Eu já trabalhei com marcas como, por exemplo, Hotmart, Amazon, Meta, Instagram, e nesse canal eu descomplico mais assuntos como comunicação, criatividade e negócios digitais. Então, se você gosta desses assuntos, já clique aqui no botão de seguir para você aproveitar e não perder os próximos vídeos. Ao contrário do que muita gente pensa, o autoconhecimento precisa estar ligado e andando lado a lado com a criatividade. Sem se conhecer, você vai ser um mero replicador de coisas que já existem no mercado. Só que o grande problema é ser um replicador de coisas que não funcionam pra você. Criatividade é algo muito pessoal, igual organização e planejamento. Cada pessoa meio que vai funcionar de forma diferente. Não significa que se, por exemplo, você gosta de se organizar num papel, é diferente e menos produtivo do que eu gosto de me organizar num tablet, no Notion, no Trello. Eu tava assistindo esses dias a série Glow Up, que é uma série de maquiagens da Netflix, e ela me trouxe várias reflexões aqui que eu quero mostrar pra vocês sobre criatividade e criação. Pra quem não conhece, vou dar uma breve introduzida, mas basicamente é uma competição entre maquiadores profissionais que eles chegam lá e eles têm que competir provas até chegar no desafio final. E chega no final, o vencedor vai trabalhar com uma marca muito grande de moda, de beleza. Então, pra quem é um maquiador que tá em início de carreira assim, ou que trabalha às vezes, ou mora numa cidade muito pequena, isso daí pode ser o auge da sua carreira. Eu amo esses tipos de seriado porque eu me sinto muito inspirada, eu quero sair de lá fazendo várias coisas nada a ver, assim, coisas que acabam fugindo mais da caixinha, mas que quando a gente vira adulto, a gente acaba se esquecendo um pouco desse nosso lado mais autêntico, o nosso lado mais inspiracional e do nosso lado mais genuíno, sem pensar muito sobre as regras e fazer só aquilo que a gente quer fazer. O motivo de você se achar perfeccionista ou achar toda a sua criação um lixo tem relação com algum desses fatores que eu vou falar agora. Nem todo profissional gosta de competição e muitos criativos não gostam de criar sob pressão. O seriado claramente tinha alguns criadores que tinham completamente dificuldade de lidar com a pressão. Então eles travavam e não importava o quão criativos eles eram fora, né, trabalhando nos seus próprios empreendimentos, mas quando eles entravam na competição, eles travavam e não conseguiam ser criativos. Alguns deles ficaram completamente surtados de ter que sair quase do programa e outros ficavam simplesmente de boas e motivados por estarem competindo. A ideia aqui é você desconstruir um pouco sobre você ser um bom profissional ou um profissional pior, caso você não queira ou não goste de lidar com competições. Não gostar de competir não significa que você é menos ambicioso. Quando era criança, eu participava de alguns concursos de piano, então eu saía do interior e vinha para São Paulo capital, ia para Curitiba competir em piano clássico, mas eu definitivamente não gostava desse processo. O processo de competir ou tentar ser o melhor naquilo tirava todo o meu prazer de criar e inclusive eu não me sentia inspirada a fazer a atividade que eu tava fazendo. E não é que eu não gostava de tocar piano, eu amo tocar piano, mas eu amo tocar piano pra mim. E não pra competir, pra tentar ser melhor do que outras pessoas. Eu já toquei, eu já ganhei premiações, já ganhei primeiro e segundo lugar, já saí no jornal por conta das premiações aí enquanto pianista, mas eu diria pra você que essa não é a minha vibe, definitivamente. Tem criativos que se sentem super inspirados nesse processo de competição, de lidar com prazos, de fazer tudo de forma rápida, como por exemplo a Carol, ela faz ilustrações e pinturas e participa de alguns torneios, como por exemplo o Art Battle. Em um prazo, por exemplo, de 1 hora, ela precisa criar algo novo do zero e competir com outros artistas e depois a galera mesma vota
nas ilustrações, nas artes que esses artistas fizeram. Outro questionamento e reflexão que você precisa pensar sobre ser um criador e ser criativo. Existem criadores que são excelentes criando para si e outros que são excelentes criando para os outros. Tinham criadores, inclusive, no seriado que tinham muita dificuldade de seguir um briefing, porque eles eram desafiados a seguir um tema, a seguir uma proposta, ou às vezes eles tinham que fazer uma competição rápida de usar os mesmos materiais, ou tinham uns desafios assim que iam rolando lá durante o episódio. E alguns deles eram questionados de que a make deles, as maquiagens deles, não faziam nenhum sentido em relação ao briefing. Disso eu entendi que existem dois tipos de criadores. Criadores que se dão muito bem com briefings fechados, que basicamente é a galera freelancer, que eles são contratados por clientes para resolver problemas específicos. Quanto mais alinhado ao briefing for a sua criação, mais bem sucedida e mais bem pago você pode ser. E existem os criadores livres, que eles geralmente criam através dos seus sentimentos e motivações internas. Eu, por exemplo, me encaixo nesse segundo perfil e não é à toa que eu saí do meu trabalho e eu parei de fazer freelas para pessoas físicas, empresas, porque eu não me identificava com esse modelo de fazer minha criação dentro de um briefing. Eu gostava de criar aquilo que eu gostava de criar e por isso que a criação de conteúdo foi a melhor das alternativas pra mim. Porque hoje eu consigo criar aquilo que eu tenho vontade. Então esse vídeo aqui ninguém tá me obrigando e não tem um briefing pra eu fazer esse vídeo. Próxima reflexão é que a sua melhor criação não necessariamente vai ser a última, pra você não ser prisioneiro desse pensamento limitador. Ao longo do seriado a gente viu artistas e criadores que eram assim geniais na performance dele em relação ao briefing, em relação às entregas, em relação à inovação. Mas tinham episódios que, assim, eles eram completamente outra pessoa quase, outro criador quase, porque eles não conseguiam desenvolver a criação baseada naquele determinado tema. Mas o mais legal é que aquela evolução, ela era linear, sim, mas ela tinha altos e baixos, assim como vai acontecer na sua trajetória criando. E muitas vezes é essa pressão por criar obras e posts geniais que acaba criando o maior limitador, que é o bloqueio criativo. Por isso, o meu maior conselho é: se permita errar, se permita testar e experimente um pouco de tudo até você se encontrar nesse caminho. Imagina, por exemplo, um cenário fictício. Imagina Da Vinci parando de criar porque ele tem medo de não criar algo tão genial quanto a sua última criação. Parece besta, mas acontece isso muito com você. De fato, nenhuma criação vem do nada. Um bom resultado exige pesquisa, dedicação e referência. O que eu mais curti também do seriado é que eles vão mostrando um mood board, que é um processo aí de você colocar tudo dentro de um mesmo arquivo, de uma mesma folha, de uma mesma pasta, referências visuais que transmitam a sua ideia. Então, antes dos maquiadores começarem a pintar os rostos deles, realmente irem pra mão na massa de usar os produtos, eles tinham uma longa trajetória antes de entrar no salão de pesquisa, de ver referências, de colocar a história de vida deles dentro da criação e de entender também como resolver o briefing. E se você quer ser mais criativo, tem uma frase que eu gosto muito, que a criatividade é a arte de conectar ideias. Então, quanto mais você viver experiências diferentes, estar em lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes, conversar com pessoas de locais diferentes que você, mais você vai se sentir inspirado a criar coisas novas. Quanto mais a gente aprende, mais a gente exclui o que não faz sentido pra gente, mais a gente replica o que fez sentido pra gente, assim a gente vai encontrar realmente o nosso caminho de autenticidade. Essas orientações que eu te passei agora, elas foram essenciais pra eu parar de me sentir um fracasso e parar de acreditar que eu não teria futuro trabalhando com criatividade. Se você tá passando por esse momento, então saiba que é normal, a gente vai passar por vários dilemas como esse, mas que é importante a gente continuar em movimento. Se você conhece um amigo ou alguém que trabalha com criatividade e se sente meio bloqueado nesse momento, então já aproveita e encaminha esse vídeo pra ele. Se essa conversa, essa reflexão foi útil pra você, já aproveita e clica no botão desse canal e se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Clicando no botão gostei, o YouTube entende que você gostou desse vídeo e vai compartilhar pra mais pessoas serem impactadas por essa mensagem. Nem sempre os meus vídeos vão ter respostas prontas, mas nem sempre a gente precisa de resposta. Às vezes só uma conversinha aqui, ó, eu e você no final da tarde já é o suficiente. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.